Deus me deu amor, me deu você. E esse dia pra eu aprender a usá-lo sem... Olá, meu povo! Conversa 2 no ar. E hoje nós queremos dar os parabéns a todos os papais. Ontem se comemorou o Dia dos Pais e nós queremos deixar aqui a nossa admiração para todos aqueles homens que entendem o seu papel dentro da família, a sua importância, o seu valor. Parabéns! A gente quer falar hoje, não diretamente aos pais, mas queremos falar sobre essa figura de pai e o que a Bíblia diz sobre nós, filhos, em relação aos pais. Sim, a conversa é sobre os pais, mas o alvo é você, filho. Como você tem tratado o seu pai? A Bíblia diz: honra pai e mãe, para que você viva longos dias, dias felizes sobre a face da terra. E a Bíblia não diz: honra teu pai se ele for bom. Honra se ele acertar sempre. Honra se ele for um provedor. Honra se ele for cuidadoso. É honra e ponto. É o primeiro mandamento com promessa e às vezes a gente vê pessoas cometendo alguns erros sobre esse princípio da palavra de Deus. E por que a gente está trazendo aqui para uma conversa conjugal? Uma conversa que deveria ser feita só para casais, uma conversa a dois. Porque não é assim incomum nós ouvirmos queixas de alguns pais sobre os seus filhos recém-casados ou que já casaram e que deixaram de estar com os pais. E que usam a palavra de Deus para justificar a sua ausência. Vão dizer: deixará o homem pai e mãe para se unir à sua mulher. Outros dizem: não, mas a palavra de Deus diz que se eu não deixar amor de pai e mãe pelo Senhor... Como assim? Parece que tem uma aplicação errada sobre essa questão e a gente queria falar para você, como casal, para dar devida importância a quem sempre torceu por você. Então fica ligado no que nós vamos falar para você a partir de agora. Conversa 2 vai tratar de honra, pai e mãe. Honra e obediência. Qual é a diferença? Bom, deixa eu só contextualizar então, porque é bom, amor, falar sobre isso, Sim. Porque as pessoas começam a entender melhor. Então vamos começar assim. Aonde aparece esse texto primariamente é lá em Êxodo capítulo 20. Lá em Êxodo capítulo 20, ele começa o capítulo, Deus se apresentando à nação de Israel, dizendo: eu sou Deus que lhe tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, e aí apresenta aquilo que comumente é chamado dos 10 mandamentos, o decálogo, né? E aí a gente vai vendo cada um dos mandamentos. Quando ele chega nesse mandamento, o que diz lá é o seguinte: honra pai e mãe para que viva bem longos dias sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. Agora, vale salientar que este mandamento, este princípio, está sendo apresentado a uma pessoa adulta, se nós contextualizarmos tudo aquilo que o texto nos apresenta. Ele não está falando para crianças, ele está falando para uma pessoa adulta que já deve ter a sua família, já saiu de casa e agora está na sua própria casa. E o texto bíblico diz respeito exatamente a essa nova família em relação à sua primeira família. Então o texto bíblico começa apresentando o seguinte: honra pai e mãe. Quando a gente chega lá em Efésios capítulo 6, existe essa diferença que foi perguntado. Lá em Efésios capítulo 6, o que Paulo diz é o seguinte: obedecei aos vossos pais. Então, duas coisas que a gente precisa entender. Essa obediência que Paulo está dizendo lá em Efésios diz respeito ou é condicionada a uma obediência enquanto aquilo que os pais pedem, exigem, cobram, esteja no Senhor. Então, obedecer ao pai e mãe, lá em Efésios, ela está direcionada àquela pessoa, aquele filho que ainda está dentro de casa, está sujeito aos pais. Então, quanto a isso, ela vai falar de obediência. Nós começamos a entender o seguinte,
que essa obediência a pai e mãe é enquanto você está debaixo da sua tutela. Em alguns casos, na maioria dos casos, é enquanto é de menor, enquanto mora com os pais, você, claro, estará debaixo da tutela dos pais e devem respeito aos pais. Agora, esse respeito e obediência aos pais é no Senhor. Claro que se um pai não cristão, de repente, dá uma instrução contrária à palavra de Deus, essa obediência não é cabível, porque a obediência é obediência aos pais no Senhor. Quanto a honrar, essa palavra tem muito mais a ver com cuidado, com aquela aproximação, com aquela glória que se dá, ao respeito que se tem para outra pessoa. Então, lá em Êxodo, a conotação que se tem em honra pai e mãe tem muito mais a ver com dar cuidado, dar honra, dar respeito, dar dignidade a pai e mãe do que obedecer. Então, para ficar claro, em Efésios, nós temos um mandamento para pessoas que estão vivendo com os pais. E aí a palavra de Deus diz, obedeçam aos vossos pais, mas no mesmo texto, Paulo vai também dizer que é preciso honrar os pais. Lembrando lá de Êxodo, que é o primeiro mandamento, com promessa. E muitas vezes nós temos dificuldades, não de obedecer, mas de honrar os nossos pais. Muitas vezes nós olhamos para os nossos pais com aquele olhar crítico. Isso acontece muito na adolescência, né? Nós olharmos para os nossos pais e querer avaliá-los e achar que eles não são dignos. E muitas vezes isso é um engano, e um engano que traz muitas vezes consequências ruins, não para os pais. Pode trazer até tristeza no momento, mas as consequências são para nós filhos. É muito comum, amor, as pessoas que, enquanto são crianças, olham para os pais e têm uma certa admiração dos pais. E aqui, embora a gente tenha começado o vídeo falando ou homenageando o pai, que foi celebrado o dia ontem, vale ressaltar que aqui nós estamos falando para os dois, para o pai e para a mãe, né? E aí, é muito comum as pessoas, às vezes, esquecerem esse princípio, alegando que não precisam mais obedecer. E aí começam, às vezes, a se afastar. Enquanto criança, as pessoas olham para os pais com uma certa admiração, verdadeiros heróis. Mas ali, saindo da fase infantil, entrando na adolescência, geralmente é comum, não deveria, mas infelizmente é comum entrar naquele período onde se torna mais rebelde, e aí o pai e a mãe precisam ter um pulso firme para poder educar, para poder instruir o filho. E aí é muito comum haver uma distância agora entre os pais. Antes, olhava para o pai ou para a mãe como heróis. Isso acontece muito mais na figura paterna, que é visto como herói. No período que sai da infância e entra na adolescência, parece que se torna o principal inimigo dele, porque é quem precisa corrigir. E se não tiver cuidado, isso entra na fase adulta, porque as pessoas saem da adolescência, entram na fase adulta e continuam olhando para o pai como aquele que não deixa fazer nada. E quantos filhos ontem deixaram de celebrar a vida do seu pai por mágoas, por lembrar do passado, por olhar no retrovisor e dizer, meu pai, quando eu era criança, não fazia isso, não fazia aquilo. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo onde nós poderíamos estar no seio da família, celebrando cada momento. Nós preferimos ficar ali agarrado com coisas que já passaram e que deveriam estar sendo resolvidas dentro de nós. O que acaba acontecendo é uma queixa de um lado dos pais e outra queixa do lado dos filhos. Se constrói um muro que separa os dois,
E muitas vezes são questões que deveriam ter sido resolvidas de forma bem fácil, né? Isso porque, deixa eu agora voltar ao texto bíblico. O texto bíblico vai dizer duas coisas que nós precisamos compreender. Primeiro, a gente começa lá em Êxodo. Êxodo deixa bem claro o mandamento primário é honrar pai e mãe. Esse é o mandamento primário. Então, a questão maior que nós precisamos compreender é que isso vem até antes de obedecer. Porque quando a gente entra na fase adulta, nós não estamos mais obrigados a obedecer em tudo os nossos pais, como a gente vê a Bíblia nos ensinando em alguns livros, em alguns versículos. Mas honrar pai e mãe, isso é uma condição inalterável. Não quer dizer que a pessoa vai honrar se a pessoa acertou, se não acertou. Honrar é ter respeito por essa pessoa, ainda que ele tenha errado, ou mesmo que ele tenha cometido algumas falhas, às vezes graves, com os filhos, né? Sim. E muitas vezes nós temos dificuldades de convivência por conta de que a gente não zera a conta. Muitas vezes a gente passa a vida toda caminhando paralelamente a alguém que a gente considera que vai estar ali sempre e perdemos o melhor da vida, de vivermos em comunhão, de vivermos em harmonia, celebrando cada momento, independente de tudo que passamos. Mas outra coisa também que vale falar hoje é para você, pai, que tem o seu filho pequeno e que muitas vezes você não tem tempo para ele, que as necessidades dele parecem bobagens para você. Essa criança, ela um dia vai se tornar um adulto e ela vai ter a própria opinião, a própria conclusão dela com relação a você. A hora de plantar é enquanto é bebê, é enquanto é criança. Porque se perde ali a comunicação, quando o seu filho tiver adulto, ele não vai ter como se aproximar de você, porque ele nunca teve esse contato. A Bíblia nos ensina, lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, que pais não tratem seus filhos de modo a irritá-los. E uma das coisas que das muitas coisas que pode trazer uma irritação aos filhos pelo modo que os pais os tratam, é exatamente essa distância, principalmente ali na fase de infância da criança, aonde precisa de apoio, aonde precisa de exemplo, aonde precisa de alguém próximo. É interessante outro princípio da palavra de Deus, que diz que nós precisamos ensinar aos filhos enquanto caminhamos, ou no caminho. No contexto bíblico, não quer dizer como algumas, às vezes, a gente escuta, ensina o caminho à criança. Que ela deve seguir. Não é ensinar o caminho à criança, é ensinar a criança enquanto você caminha com ela. Isso faz nos entender que é necessário ter uma presença contínua do pai, da mãe, mas aqui o contexto vai falar muito mais do pai, na vida dessa criança. Então, quando essa criança está na fase infantil e não tem a presença do pai, isso vai refletir nela por toda a sua vida. E é muito difícil essa criança entender que precisa honrar os pais. Sim. Conta uma historinha que o pai chegou do trabalho, sentou no sofá para assistir o jornal e a criança ficou ali puxando, querendo a atenção do pai. E o pai, para se ver livre, pegou um quebra-cabeça e aí disse: meu filho, monte aí. E a criança olhou, tinha dois lados, e o pai calculou assim: bom, ele vai demorar a montar esse quebra-cabeça do mundo. E com pouco tempo a criança: papai, terminei. E ele ficou impressionado. Ele disse: meu filho, como foi que você conseguiu tão rápido montar esse quebra-cabeça do mapa? Papai, é porque atrás do mapa tinha um homem. Então eu montei do quebra-cabeça olhando para o homem. E aí eu entendi que montando o homem, eu montava
o mapa. E muitas vezes nós, pais, pai, mãe, justificamos a nossa falta de paciência com os nossos filhos. O que é que nós dizemos? Eu estou aqui já me acabando de trabalhar para dar tudo o que você precisa. É o que se pensa, né? É, mas o que é que realmente uma criança, um filho precisa? Tinha uma propaganda muito antiga que Vai falava revelar a tua sobre, idade? falava sobre pai, né? E dizia assim, não basta ser pai, tem que participar. Eu acho que esse é o princípio da paternidade. A gente precisa participar de toda a evolução, de todo o crescimento, de toda fase da criança, porque é na fase infantil que nós vamos encher o nosso reservatório emocional. E se o nosso reservatório emocional estiver com um tanque cheio, a gente suporta bem a nossa fase adulta. Mas se sairmos da nossa fase infantil com reservatório já na reserva, vamos ter dificuldade de atravessar a fase adulta. E a maior necessidade de uma criança é o seu pai presente. E aí, interessante é que o tempo passa. E rápido. E hoje, quando os filhos estão adultos, a maior necessidade de um pai é a presença do seu filho. Por isso precisa cuidar enquanto é criança. Às vezes a gente vê alguns pais que as crianças geralmente fazem aquele rabisco desenhando os pais. E você, pai, como é que você recebe esse tipo de rabisco? Nós temos uma sobrinha que gosta muito de desenhar e sempre nos apresenta lá os desenhos dela. Mas a gente sempre recebe elogiando, dizendo que gostou. E ela cobra, viu? Guardando as cartinhas dela, né? E isso a incentiva a fazer mais e cada vez aprimorar-se naquilo. Isso nós não estamos desenvolvendo apenas uma aptidão artística, que pode ser desenvolvida por conta disso, desse incentivo, mas nós estamos desenvolvendo laços que vão perdurar por toda a nossa vida. E é exatamente isso que às vezes falta no relacionamento entre pais e filhos. Então, fica uma dica para os pais de estarem presentes em todo e qualquer momento da vida do seu filho. E aí uma dica para os filhos: aproveite cada momento como se fosse o último. Se para os pais o tempo passa rápido e você precisa aproveitar enquanto ele é criança, ela ou ele é criança, para quando ele crescer, ele ter esse entendimento do que você ensinou sobre honra, cuidado e respeito, para os filhos, vale a mesma dica. O tempo passa rápido. Para os pais, o que ele vai ter é uma distância daquela criança que ele viu crescer, se tornou um adulto e está distante. Para os filhos, talvez seja pior, porque ele está vendo alguém que um dia foi o seu herói, que amanhã pode não estar mais presente. E nós nunca sabemos qual vai ser o último dia dos pais que a gente vai estar com eles. Tem um texto atribuído a William Shakespeare que diz que nós não sabemos qual é o último dia que nós vamos ver alguém que amamos. Por isso, devemos sempre deixar quem amamos com palavras doces. Se tem alguma coisa mal resolvida entre você e o seu pai, corra e resolva enquanto ele está aqui e pode ouvir você dizer o quanto o ama. Porque daqui a algum tempo, nada é garantido que você vai poder fazer isso pessoalmente. Eu e o Júnior, nossos pais já estão com o Senhor. Nós não temos mais a oportunidade de abraçar e de beijá-los, mas nós temos a oportunidade de propagar o que esses homens foram nas nossas vidas. E fazer isso com as nossas mães. Também. Honrar, cuidar, principalmente aproveitar o tempo que nos resta. Quanto mais o tempo passa, nos dá uma sensação de que menos tempos temos.
Então aproveite. Se ontem você não teve a oportunidade de estar com seu pai, se ontem você não teve o desejo de estar com seu pai, se ontem você achou que o seu pai não merecia a sua companhia, que bom que você vai ter tempo para rever isso. E não deixe de dizer o quanto você o ama e o quanto ele é importante na sua vida. Então vale aqui a gente puxar um pouco da nossa memória, já que isso, quer queira, quer não queira, mexe tanto com a gente. Relacionamento entre os pais, ele acaba nos moldando de alguma forma, para o bem, para o mal, de forma positiva ou negativa. Então eu acho que vale a pena nós lembrarmos, principalmente, quem era o nosso herói quando nós éramos criança. Posso dizer inúmeras aventuras que eu tive com meu pai. E quando eu era menino, com certeza era o meu herói. Graças a Deus tive a oportunidade de retribuir tudo aquilo que ele já tinha feito por mim. A questão de presença, sempre que íamos à cidade onde ele morava, fazia questão de levá-lo à praia, que ele gostava muito. E isso é retribuir um pouco do muito que a gente recebeu. O que nos entristece é que às vezes a gente vê filhos que, ao olhar para a sua história, lembram apenas do dia de ontem e não de toda a história que foi contada. E isso às vezes vai causar vivida, sim, e aí acaba causando um distanciamento entre pais e filhos apenas por um dia, por uma situação e não por toda a sua história vivida. Eu acho que é hora de nós rompermos essas barreiras. Principalmente, eu acho que é como a palavra de Deus diz, aos filhos, honre pai e mãe. A palavra também diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Está magoado? Resolva-se e viva intensamente com a sua família, celebrando seu pai, celebrando a sua mãe e honrando cada um deles. Achar que seu pai não merece também é falta de honra. E de respeito. E quando nós desonramos os nossos pais, nós estamos desonrando a Deus, a sua palavra e o cumprimento da promessa dele, dessa palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, você tem uma semana para refazer, para rever tudo aquilo que você está vendo e vendo com lente de aumento e você poder dar um abraço no seu pai. Não perca a oportunidade de dizer para o seu pai, para a sua mãe, o quanto você os ama e o quanto eles são importantes na sua vida. Deus os abençoe, uma boa semana. Próxima segunda-feira estamos de volta. Beijo no coração. Deixa o seu comentário aqui, deixa a sua sugestão de um bate-papo, de uma conversa a dois e nós vamos lhe responder. Deus os abençoe. Beijo.